Hoje a gente vai mudar um pouquinho o nome da nossa conversa. Em vez de debate, porque nós tentamos falar com a prefeitura para que eles mandassem um representante para ouvir o outro lado, como sempre, né? Deve se fazer numa democracia, num debate, mas não foi possível que eles enviassem um representante para a gente para conversar sobre esse assunto. Então a gente vai chamar hoje de discussão a respeito do tema. Sobre o que é a discussão de hoje? Nós vamos falar sobre a questão das bancas de jornais e revistas na cidade de São Paulo. Se você quiser conversar com a gente sobre isso, mande seu e-mail no revistadacidade.tvgazeta.com.br. O que está acontecendo exatamente? Existe aí uma reclamação por parte do sindicato dos jornaleiros e também dos proprietários de bancas de jornal que o número de bancas na cidade tem diminuído muito e que tem acontecido uma certa perseguição por parte do poder público com relação ao trabalho que eles vêm desenvolvendo. Para conversar sobre isso, eu estou recebendo uma turma grande aqui hoje no estúdio, sejam todos bem-vindos, eu vou apresentar um a um. Ricardo Lourenço do Carmo, presidente do Sindicato dos Jornaleiros de São Paulo, bem-vindo. Também o Pedro Ezequiel da Rocha, que é dono da banca Santa Clara, tudo bem? Bem-vindo. A Rosimeire Rocha, que é filha do Pedro, que veio acompanhando também para contar a história para a gente. O José Antônio Ferreira da Silva, que é filho do dono de banca de jornal também, tudo bem? Seja bem-vindo. E a doutora Karina Cufa, que é advogada e secretária-geral da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo, para falar a respeito dos direitos. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda também. Obrigada. Antes eu queria que o presidente do sindicato fizesse para a gente a denúncia. O que está acontecendo exatamente com São Paulo? Realmente o número de bancas, alguns anos atrás, era muito maior do que o que está presente hoje na cidade? Boa tarde, Regiane. Realmente, nós tínhamos 5.000 bancas na cidade de São Paulo, isso há pouco tempo, há 8 anos atrás, nós tínhamos 5.000 bancas na cidade. E nos últimos 8 anos, vem a cada dia se diminuindo mais o número de bancas. E hoje por que isso está acontecendo? Então, desde das últimas 2 gestões, usaram as bancas como seja o grande problema da cidade. Então, em 2009, vieram com uma questão de segurança, que as bancas atrapalhavam a segurança da cidade, que os ladrões se escondiam atrás das bancas, enfim, aí tentaram tirar 800 bancas de uma canetada só no centro da cidade, e aí começou toda a questão, e de lá para cá, a cada dia sai mais banca na cidade, já perdemos mais de 1.000 bancas na cidade. Hoje existem quantas? 3.800 bancas apenas. 3.800. E essas bancas que foram fechadas, quais foram as alegações principais da prefeitura para isso? Olha, tendo em vista que a nossa legislação é arcaica, é de 1986, então não condiz hoje com a realidade do momento. Tá. As bancas não podem vender nada mais do que jornais e revistas praticamente. As bancas não podem vender um drops com mais de 30 gramas, Tá. né? Um chocolate, não pode vender um copo de água, não pode vender nada que não seja publicação, basicamente. Tá. Então, inclusive, o bilhete único, que é um serviço público, não está na legislação. Fala de passe de ônibus, passe escolar, mas inclusive o termo está errado, até nisso está errado a nossa legislação. Tá. Então, eles estão usando a legislação de 1986 para perseguir as bancas. Então, a lei restringe o número de objetos e de produtos que vocês podem colocar à disposição do cliente dentro da banca. E eu imagino que hoje em dia, com a concorrência da internet principalmente, né, que disponibiliza notícias, jornais, revistas, através de smartphones a gente tem acesso à notícia, que se não tiver essa diversificação, fica realmente muito difícil para o dono de banca, né? Falando sobre isso, eu quero conversar com o Pedro primeiro e a filha dele. Vocês têm uma banca em que lugar da cidade? Na Vitorino Camilo. Vitorino Camilo, no centro? Eduardo Prado, é no centro, ali está no Campos Elíseos. E há quantos anos? Há quantos anos vocês já têm essa banca? Eu estou lá desde 75. 75. Quer dizer, a banca muitas vezes é o meio de vida de muitas famílias há muitos anos, né? Com certeza. Como é o caso do seu Pedro que está aqui. E o que está acontecendo no seu caso? Está acontecendo que apareceu lá uma pessoa que, por exemplo, eu não sei se ela não gosta da banca ou se não gosta de ver a gente ali que nunca teve nada com ninguém. Por exemplo, eu nem conhecia a mulher assim. E, de repente, ela foi fazer lá um passeio, a calçada, e a banca tem uma lotação que não dá para mexer com a banca pesa 2.000 quilos. Então eu dei a sugestão para ela, olha, a senhora faz o piso até aqui, põe o pedreiro para fazer o piso, quando chega debaixo da banca, a gente faz um acabamento bonitinho aqui em volta da banca e tudo bem, passa
fica perfeito como a senhora quer. Ela, não aceita. Inclusive, até eu perguntei para ela. E se, por exemplo, a banca sai daqui, depois que fizer, pode voltar? Não, eu não quero a banca aqui nesse passeio aqui. Para a gente entender melhor, então, a prefeitura, apareceu um representante da prefeitura na sua banca? Não, na realidade, ele está instalado em frente ao 562 da rua. E o condomínio, que é no número 566, está fazendo uma reforma da calçada. E aí, durante essa reforma da calçada, sugeriu que ele tirasse a banca para fazer a reforma. Tá. E ele questionou se... Ele falou, num primeiro momento, não precisa tirar a banca para fazer o passeio, porque realmente não precisa tirar a banca para fazer o passeio. Ela vai fazer o contrapiso e trocar o piso na frente da banca ali e está tudo tranquilo. Ela insistiu no assunto e foi quando ele sugeriu que fizesse o passeio, mantivesse a banca, e ele falou, mas se eu tirar a banca daqui, vocês fazem o passeio e eu volto com a banca? Não, depois você não pode voltar com a banca. Isso é uma determinação da prefeitura, não de uma condômina, ela é síndica do condomínio, né? Eu entendo que... Mas ela entrou então com uma representação contra a banca de vocês. Sim. E a prefeitura deu razão a eles, ao condomínio. Na realidade, sim, porque a banca, pela legislação aí de 86, o que acaba acontecendo? As bancas antigamente, e eu percebo isso pela documentação do meu pai, pela maioria, porque eu acabei fazendo uma análise do que está acontecendo na cidade, a maioria das bancas regionais, elas estão instaladas, constam no TPU, que é o termo de permissão de uso, um número, e elas estão instaladas em outro. Então, assim, o termo de permissão de uso do meu pai, por exemplo, ele é de 75, consta no termo de permissão de uso que ele está instalado em frente ao 565, que é um prédio residencial. Ele não pode ficar na frente desse prédio residencial. E está no 562, que é do outro lado da rua. Tá. Então, quando eles fizeram essa solicitação, essa representante, essa síndica desse condomínio, foi lá e disse, inclusive ele está no número errado, mas hoje a prefeitura diz o seguinte, que ele volte para o 565. Ele não pode ficar ali. Pela lei, ele não pode estar em frente à residência, exceto com autorização dos moradores que já não deram em 75. Por isso que ele está no 562. Mas então a prefeitura não apresentou nenhum tipo de solução viável? Não, mas multou. Acabou depois de tantos anos, porque foi o que eu falei com a prefeitura, ele não está lá escondido, ele está pagando os impostos, ele paga o termo de permissão de uso, teve um recadastramento em 2007 que foi feito, então a banca ela está legalizada. E a prefeitura agora está alegando que não, que ele está no lugar errado e aplicou uma multa, por conta de ele não estar nesse número. E essa síndica, abusando E aí pode ser que ele mude de lugar e vá em frente ao prédio residencial e receba outra multa porque também não está legal. Porque ele não pode estar legal, a própria prefeitura não vai deixá-lo lá. E o abuso dessa síndica, ao meu ver, até como munícipe da cidade, nem como dona da banca, ou filha do dono da banca, é que ela quebrou toda a frente da banca, inclusive o contrapiso que tinha, deixou tudo na terra, tá um buraco. Entendeu? E a prefeitura, por exemplo, o condomínio, hoje tem as leis da calçada, não poderia ficar daquela situação. Eu ia comentar justamente isso, né? Tem que ter fiscalização em cima disso também, né? Isso está indo para 2 meses e meio e não foi feito. Entendeu? Nós estamos estamos tomando uma ação para fazer esse contrapiso, porque da forma que está lá na frente da banca não vai poder mais ficar. O que a gente está percebendo, existem uma série de impasses, né, que estão sendo colocados aí para os donos de banca. A gente vai continuar falando sobre esses casos, inclusive do José, e a gente vai saber como é que funciona a legislação, né? O que rege os donos de banco, o que eles têm que obedecer, quais são as taxas que eles têm que pagar. A gente vai continuar falando sobre isso já já. Logo mais a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? A gente continua conversando a respeito da situação das bancas de jornais e revistas aqui na cidade de São Paulo, porque muitas são as reclamações dessa categoria, não só do sindicato, mas também dos proprietários, né, de bancas de jornais. Vamos ouvir um pouquinho sobre a história do José Antônio Ferreira da Silva, que é dono de banca, filho de dono de banca, já há muitos anos seu pai é proprietário de uma banca de jornal, né? Isso. Nós estamos nossa banca é localizada em São Judas, próximo à igreja, a faixa de uns 40, 42 anos. E de um tempo para cá, a prefeitura ela colocou junto com a São Paulo Transporte uma linha de ônibus, terminal João Dias, junto a nós. Então a banca está ao lado de hoje de um ponto de ônibus. Tá. E foi pedido a nós que retirássemos a banca dali, fosse colocado para nós um outro ponto, um outro local. Foi pedido pela fiscalização da prefeitura. Isso, tá. Isso. E nós entendemos o seguinte, pelo tempo que estamos ali, há mais de 40 anos, como pessoas que pagamos os nossos impostos, nós não gostaríamos de sair dali, por várias razões. Foi pedido a nós que indicássemos locais
para que nós fôssemos deslocados, né? Eu fiz um croquis, mandei à prefeitura, 3, 4 locais, até hoje não obtive resposta. Passou-se um período após isso, ouvi informações que talvez fôssemos para uma rua, Avenida Piaçanguaba, ao lado da banca e ao lado da Igreja de São Judas, mas aquilo não é hoje adequado para nós. Por quê? Infelizmente, houve migração da Cracolândia para esse lugar. Então é um lugar que vai oferecer risco para vocês, inclusive. Moradores de rua. Você amanhece o dia, 7, 8 horas da manhã, há sacos de lixo, o pessoal dorme ali, faz sujeiras ali, então fica inviável. O que nós queremos é só uma única coisa, permanecer aonde estamos. E através da colocação desse ponto de ônibus, o que nos causa mais problemas é que é ao lado da banca, como agora esses dias está chovendo, os usuários do ônibus, eles ficam na porta da banca. Se eu quiser entrar ou sair dentro da minha banca, eu tenho que pedir licença. Isso é todo dia, transtorno, discussões com usuários, né? Causa um mal-estar para todo mundo. E de vez em quando, aqueles ônibus são articulados, eles batem muito na traseira da banca. Tivemos problemas com isso. Quer dizer, onde você está hoje também está tendo uma série de problemas ali, Exato. né? Então, o ponto de ônibus tem acho que 1 ano que está ali, nós estamos há 40 e querem que nós saímos de lá para um outro lugar e a gente só quer permanecer ali. Mais uma situação bastante complicada, né? Eu queria que a doutora Karina explicasse para a gente o que é necessário para ter permissão de uso hoje, para ter uma banca de jornal em São Paulo. Para ter uma banca de jornal, hoje, assim, a maioria das permissões de uso são antigas e são feitas por transferências, né? Ou o dono da banca emite uma transferência para um outro titular, ou então a questão de passar para os herdeiros, né? Que aí tem uma ordem de preferência que começa pelo cônjuge, vai para os filhos maiores, depois para os pais e irmãos, né? Então, hoje é feito dessa maneira, até por conta das permissões, a maioria é bem antiga, né? A lei que regulamenta é de 86. De acordo com os casos que você ouviu aqui, quais são os direitos que essas pessoas teriam de permanecer no lugar onde elas estão hoje? Eles têm obrigação de sair do lugar que eles estão já há tantos anos, tendo que seguir uma ordem dada pela prefeitura? Sim, Até que ponto a prefeitura tem esse poder? A permissão de uso, ela é a título precário. Então, a administração pública, ela cede um espaço de um bem público. A calçada é um bem público, não é um bem de propriedade dos donos de banca. E por conta disso, a prefeitura pode a qualquer momento, com vistas ao interesse público, modificar a banca de jornal. E, em alguns casos, é verificada a questão de acessibilidade de pedestres, principalmente aqueles que necessitam de cadeira de rodas, a questão de visibilidade para os veículos. Então, não tem, nesse caso, no caso comentado em primeiro lugar, tem a questão que o termo de permissão de uso previa uma outra localização. É uma coisa mais grave ainda, que pode gerar uma cassação do termo. Do direito que ele tem de ter essa banca. Mas seria interessante que isso tudo fosse feito, que essas modificações fossem feitas de uma forma que não prejudicasse nenhum dos lados, que a população no geral fosse atendida, né, que a questão da acessibilidade fosse respeitada como precisa ser respeitada, mas também que a história dessa família que está envolvida nessa mudança também fosse ouvida, que as solicitações deles também fossem respeitadas, né? Seria bom que existisse esse equilíbrio. Pelo que a gente percebeu aqui nessa roda de discussão, existem muitos casos, existem muitos outros que o sindicato, inclusive, indicou para nós, né, que nós conseguimos fazer contato, mas não deu para trazer todo mundo, né, de pessoas que estão reclamando dessa suposta perseguição em razão, né, de muitos motivos, né, não só da quantidade de produtos, de localização e de tantas outras reclamações que estão sendo feitas pelos donos de jornal, de bancas de jornal. Então, a gente deixa o espaço aberto para que a prefeitura se manifeste, caso queira, mande uma nota oficial, a gente pode abrir esse espaço, né, para ouvir a contrapartida como a gente sempre abre. Quero agradecer a todos os convidados que estiveram aqui com a gente hoje, participando dessa roda de discussões, ao Ricardo, ao Pedro, ao Rosimeire, ao José Antônio e à doutora Karina. Fica aberto espaço sempre para que a gente volte a conversar, ok? Muito obrigada a vocês.